A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você vai estar vendo esta mensagem. Já fazia algum tempo, na qual eu não gravava os vídeos, mas vamos voltar, até porque aonde eu não posso ir, a minha voz pode ir, os vídeos podem chegar e atingir mais pessoas, porque o que importa é que o Evangelho do Senhor venha a ser pregado a toda a criatura, a todas as pessoas que estão precisando de uma palavra, estão precisando de um conforto, estão com alguma dúvida. É o que verdadeiramente importa. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês neste dia, ela é uma passagem muito conhecida, mas que nós só ouvimos falar apenas de uma pessoa. E essa passagem se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, vamos começar do versículo 1, amém? Que vai falar assim: Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jurão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes Ofne e Finéias, os filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E sua competidora, no caso Penina, excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, vocês podem estar pensando que eu vou falar sobre Ana, que é uma história que a gente costuma muito falar, mas não. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje, nesse dia, é sobre Penina. Eu já ouvi falar que Penina, como é que fala, irritava a Ana, que Penina provocava a Ana, que até mesmo já ouvi até pessoas compararem Penina como a outra, a outra. Só que a Bíblia aqui ela é bem clara, tanto Penina quanto Ana, elas eram esposas, mulher de Eucana. A Bíblia não relata qual das duas veio primeiro, se foi Ana ou se foi Penina. Poderiam até muitas pessoas dizer que foi Ana, porque lá atrás, nos tempos antigos, a Bíblia vem também nos falar que quando uma mulher ela se casava e ela não gerava filhos para seu esposo, o esposo tinha como arrumar outra mulher para que essa outra mulher gerasse filhos a ele. Porque a mulher, antigamente, o valor da mulher era quantos filhos, a quantidade de filhos que ela dava e se ela também poderia gerar. Então, muitas pessoas podem até falar que Ana veio primeiro por isso, porque Penina deu filhos e ela não. Mas a Bíblia até aqui, ela não diz a posição de Penina e não diz a posição de Ana. Então, eu já ouvi muitas críticas sobre Penina. E eu acho errado, sabe por quê, meus irmãos? Porque eu, como mulher, eu vou me colocar como mulher. Não que eu esteja achando certo o que Penina fez, as provocações que Penina fez com Ana, que Penina irritava a Ana, porque a Bíblia ela fala que Penina irritava a Ana porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Não que eu ache isso certo, mas nós, como mulheres, hoje eu quero falar com as mulheres. Nós, como mulheres, vamos ser sinceras. Você vendo que o seu esposo está tratando a outra mulher dele de forma diferente que te trata, você se sentiria bem? Sentiria? Porque a Bíblia fala que Eucana ele dava porções a Penina e aos filhos e às filhas. Mas a Ana ele amava. Ah, Jéssica, você está falando que Eucana não amava Penina? Não
estou falando até porque a Bíblia não fala se Elcana amava a Penina também ou se amava somente a Ana, mas aqui o versículo está falando que amava, ele amava Ana, no versículo 5. Porém, Ana, ela tinha a madre cerrada. Então, Penina, como a competidora, né, Penina, como a outra esposa, vendo seu marido dar o amor somente a Ana, eu posso até dizer isso, não foi fácil. Eu estou me colocando agora no lugar de Penina. Será que você, mulher, vendo seu esposo amar e tratar outra mulher diferente da forma com que ela lhe trata, você teria feito diferente de Penina? Você teria abraçado a sua competidora? Você teria tratado bem a sua competidora, vendo que o amor do seu esposo não estava somente em você ou não estava com você? Você teria tratado a sua competidora diferente? Ah, Jéssica, você está dizendo que Penina estava certa, que era para provocar mesmo? Não. Até porque a Bíblia ela é bem clara, ela não diz que, apesar de todas as provocações de Penina, Ana revidou, Ana falou algo a Penina. Não. A Bíblia ela é bem clara, ela vai falar que Ana ela vai com a alma amargurada, ela vai ao templo depositar aquela alma amargurada, aquela petição ao Senhor, que era o único que poderia responder por ela. Até porque Deus, mais à frente, ele vai falar que Deus aí vem, né, e faz com que Ana engravide. Mas o assunto não é Ana, o assunto é Penina. Você, como mulher, como você se comportaria? Seria acariciando? Seria tratando bem a outra? Eu creio que não, porque eu também sou mulher e eu já passei por isso. Não a mesma situação, até porque meu esposo, ele tinha outra mulher, além de mim. Não era oficial, não tem como eu comparar, dizer que Penina era amante, não, Penina era esposa. Mas eu passei por isso de ver meu esposo tratando outra mulher diferente da forma com que me tratava, dando carinho a outra mulher, em vez de deixar o carinho só comigo, tá entendendo? E a outra pessoa que ele tinha também me provocava. Fazia de tudo para que eu soubesse que ele estava com ela. Não estou falando que Ana fazia isso, mas Penina, eu creio que vendo a forma com que Elcana tratava a Ana, não gostou. Então ela possa ser que ela tenha ficado também chateada, com certeza, magoada, com certeza, porque via que apesar do esforço dela ter tido filhos e filhas com ele, não era o suficiente. Assim como lá em Gênesis vai falar que Jacó ele tinha duas esposas, Lia e Raquel. Apesar do amor de Jacó tenha sido Raquel, porque quando ele viu Raquel, logo de imediato se apaixonou e fez todo o esforço de trabalhar, nós sabemos, para que pegasse Raquel como esposa, e o sogro ali faz uma tramóia, engana e dá primeiro Lia. Mas Lia, assim como Penina, também era esposa de Jacó. E via também Jacó tratar Raquel diferente da forma com que ela era tratada, apesar dela também dar filhos a Jacó. Você está entendendo? Naquele tempo, você tinha que gerar filhos, e as mulheres elas botavam em seu coração que gerando filhos ela ia ter, né, o carinho, o amor do seu esposo. Mas Penina não foi assim, Raquel não foi assim. Então como Penina se sentiu? Você faria diferente? Faria? Vamos ser sinceras. Você trataria a outra pessoa diferente? Mulher trataria? Mulheres que estão assistindo esse vídeo. Então eu fico, sabe, chateada quando eu ouço nas pregações as pessoas meter o pau em Penina, falar que Penina errou, falar que Penina isso, que Penina aquilo. Sim, realmente ela errou, mas ela errou porque ela também estava chateada, amargurada. Porque mulher nenhuma vai ver seu esposo tratar outra diferente da forma com que ele trata, amar outra, em vez só de lhe amar também, vai ficar feliz, vai? Não vai. Tá entendendo, meninas, mulheres?
Então, sabe, a pergunta que Deus deixa para você nessa noite, qual seria a sua reação se você estivesse no lugar de Penina? Você teria feito diferente? E a pergunta também que ele deixa para você nessa noite, será que você não está fazendo outra pessoa ficar com a alma amargurada assim como Penina fez com Ana? Por se sentir desprezada, por se sentir isolada, por se sentir menos amada por um esposo, por uma mãe, por um familiar, por uma liderança. Será que você vendo que está sendo tratada diferente, você também não está com o seu comportamento ferindo outra pessoa, machucando outra pessoa, fazendo inveja a outra pessoa? Será? Então que você venha meditar neste dia. Se você não está fazendo com outra pessoa o que Penina fez com Ana, e que você também venha meditar e ver, colocar no seu pensamento e no seu coração, que Penina fez tudo o que fez com Ana, porque ela poderia sim. A Bíblia não fala exatamente, não vai dizer, mas você como mulher, você sabe o sentimento também de outra mulher. Como você se comportaria? Seria diferente?